Bom dia, queridas irmãs, bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus sobre cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta manhã. Nós vamos dar início ao nosso culto deste domingo, nosso culto matutino, e já peço que você abra no Salmo de número 22. Faremos a leitura dos versículos 22 a 24. Salmo de número 22, versículo 22, nos diz assim: A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, e porque o nosso Deus é um Deus de graça. E por isso nós vamos cantar todos juntos o hino de número 33 do nosso inário Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será
maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Eu te convido nesse instante para que todos juntos façamos uma oração de adoração ao nosso bondoso Deus. Senhor, nós, juntamente com o teu povo nesta manhã, te adoramos, te rendemos graça e louvamos ao teu santo nome. Te rendemos graças, ó Deus, porque tu és um Deus de bondade, de graça, de misericórdia, porque tu és um Deus de amor e porque tu és um Deus que olha para nós, ouve as nossas orações e atende ao nosso clamor. Mas ainda que nós não fôssemos atendidos por ti, nós continuaríamos te adorando, porque sabemos que o Senhor está conduzindo a nossa vida debaixo do teu paternal cuidado. Por isso, Senhor, recebe esse louvor que nós dedicamos exclusivamente a ti. E fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, para esse momento de confissão, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 3, nos diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou a cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Senhor, nós reconhecemos que diante de Ti nós somos falhos, nós somos pecadores. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és um Deus que olha para nós com olhos de amor, porque se Tu olhasses para nós segundo as nossas iniquidades, certamente nós seríamos consumidos. Mas Tu, quando Tu nos desnuda diante de Ti, Tu olha para nós com o olhar de um Deus que nos acaricia, com um Deus que cuida de nós e com um Deus que nos perdoou através do sacrifício de Cristo Jesus. Olha para o Teu povo nesta manhã, ó Deus, e perdoa-nos. Olha para o Teu povo nesta manhã e compadece-te de nós. Porque nós não alcançamos ainda, Senhor, a altura do varão perfeito, mas nós estamos caminhando em direção a Ele. Por isso, ó Deus, que Tu mesmo te mostres a nós como o Redentor e como aquele que nos perdoa. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém.
Queridos, para o momento de gratidão, quero convidar para que você abra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 1 a 11. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor, momento de gratidão, momento de fé e de vida. Assim nos diz, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e, depois, aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Nós vamos agora, queridos, cantar o hino de número 41 do nosso inário. O hino de número 41, que tem como título Louvor pela Graça Divina, e que nos convida a louvar ao Cristo Jesus, ao Cristo de Deus, reconhecendo que bênçãos maravilhosas Ele nos concede graciosamente. Hino 41, Louvor pela Graça Divina. Divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas, concedidas por nosso Salvador. Vinde todos, servos de Jesus Cristo, e Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai.
orar ao Senhor? Vamos ter uma oração de gratidão ao nosso bondoso Deus. Senhor, nós neste momento nos curvamos diante de Ti para sermos gratos a Ti. Perdoa-nos, ó Senhor, pela nossa ingratidão. Perdoa-nos porque nós esquecemos de olhar para as coisas que o Senhor nos concede, para muitas vezes reclamarmos por aquilo que nós não temos. Mas ao cantarmos esse hino a Deus, nós vemos que o Senhor cuida de nós. Nós vemos que o Senhor, com o Teu poder e com a Tua glória, da mesma forma que um pastor cuida do rebanho, o Senhor olha para nós e cuida de nós com o Teu paternal cuidado. É por isso que o Teu povo, nesse momento, se reúne para agradecer a Ti, para agradecer a Tua bondade, para agradecer a Tua graça e para agradecer, Senhor, porque o Senhor nos protege. Que nós possamos reconhecer isso, ó Deus, todos os dias da nossa vida e que a uma só voz nós tenhamos dia após dia um coração grato. Em nome de Jesus, ó Deus, o nosso maior tesouro, a quem oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos ouvir agora a mensagem com o nosso querido irmão reverendo José Clóvis. Logo em seguida é o retorno. Faça uma oração e impetro a bênção. Queridos, chamo sua preciosa atenção para o texto em Efésios, capítulo 1, versos 15 em diante, que diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe com a sua bendita palavra. Queridos, este trecho da epístola de Paulo aos Efésios registra a oração paulina, que serve de parâmetro para nós em nosso dia a dia cristão. Precisamos aprender com o grande apóstolo Paulo como ele se colocava diante do Pai, pelo que intercedia e a motivação que o movia. Registra o apóstolo: por isso também eu, tendo ouvido a fé
que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo observava a atitude, a postura dos cristãos de Éfeso e a lembrança que ele tinha das virtudes que aqueles cristãos manifestavam. Fazia com que ele se movesse em gratidão diante do Pai e louvasse o nome do Senhor pelo amor e pela fé que os cristãos demonstravam. A fé no Senhor Jesus, em nenhuma outra pessoa, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, a fé na pessoa bendita de Jesus e o amor manifesto para com todos, indiscriminadamente, os abastados, os menos favorecidos, todos os santos. A comunidade dos fiéis precisa também da manifestação do amor fraterno. E Paulo dá graças incessantemente, diz o apóstolo, não cesso de agradecer e de mencionar vocês diante do Pai em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, primeiro vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sim, os ingredientes da sabedoria e da revelação no conhecimento integral dele. Sim, amados, nós precisamos deste mesmo espírito, deste mesmo componente, deste mesmo sentimento, destes mesmos elementos, sabedoria e revelação. A sabedoria do alto, que procede do Pai, que é pura, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Alguém já disse que sabedoria é olhar a vida do ponto de vista de Deus, enxergar as coisas como Deus as vê, ter a compreensão da realidade de acordo com a mente, os valores de Cristo, e de revelação, de compreensão, de entendimento no pleno conhecimento dele. Um conhecimento que não é apenas teórico, mas existencial, que sai descendo da mente para o coração do homem e o transforma à semelhança do Senhor Jesus. Prossegue o registro da oração paulina nestes termos: iluminados os olhos do vosso coração. Sim, os olhos da alma precisam de colírio, precisam de iluminação. Nós não podemos ser míopes. Nós precisamos ver de forma clara e objetiva, como diz a palavra, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e, finalmente, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. 3 elementos fundamentais na súplica paulina. Ele pedia iluminação para que os cristãos de Éfeso soubessem o quê? Em primeiro lugar, qual é a esperança do seu chamamento?
de sua vocação. Sim, a nossa vocação tem uma esperança. Traz contigo algo maior que se projeta para o futuro. A esperança do seu chamamento. Fomos vocacionados para ser semelhantes a Jesus, porque havemos de vê-lo como ele é, em sua manifestação, em seu reino, em sua plenitude final. Seremos semelhantes a ele, diz o texto sacro, porque havemos de vê-lo como ele é. A esperança, o que nos aguarda, sim, com paciência aguardamos a bendita esperança, a manifestação da glória do Filho de Deus. Em segundo lugar, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Sim, queridos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos a herança de Deus em Cristo e receberemos por causa dos méritos de Jesus em quem estamos. Sim, estamos em Cristo, unidos misticamente a Ele, e assim receberemos a imarcessível coroa da glória, a coroa da vida, a vida que se reflete no conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus. A suprema grandeza, finalmente, do seu poder para com os que cremos. A oração de Paulo é que os cristãos iluminados interiormente soubessem quão grande é o seu poder. O poder, como diz o texto, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Sim, queridos, Deus é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele é o Todo-Poderoso. Precisamos nos aproximar do trono da graça, reconhecendo que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Cremos no seu poder, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, olhe o seu poder, o mesmo poder que exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Este poder está à disposição, segundo a vontade boa, agradável e perfeita do soberano. Sim, queridos, aproximemo-nos crendo, pois a fé agrada o Senhor, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Na sequência, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Nos lugares terrenais, Jesus esteve à cruz por causa de nós, mas o poder de Deus o tirou da tumba fria e o fez assentar nos céus, à sua direita, à direita da majestade, no lugar de honra nas alturas, acima de todo principado e potestade. Sim, Deus ressuscitou a Jesus, Deus exaltou a Jesus, fazendo-o sentar à sua destra, acima, numa posição superior de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Sim, porque diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais, este mesmo poder que pode ser buscado em oração, fez com que todas as coisas estivessem sob
os pés do Senhor, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai o concedeu à igreja, à sua noiva, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sim, amados, este é o nosso Deus, o Deus diante de quem o apóstolo Paulo se curvou em oração, o Deus diante de quem somos chamados a invocar, suplicando, agradecendo, pedindo e confiando que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que Deus muito o abençoe, que possamos, eu e você, cultivarmos uma vida de busca, de oração, de intercessão diante do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela mensagem que o seu servo trouxe ao nosso coração nesta manhã. E nós vamos orar agora. Senhor, que privilégio é saber que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Que privilégio é saber que o Senhor é o Deus que te preocupas conosco. Que privilégio é saber que o Senhor é um Deus que está atento ao nosso clamor. Por isso, ó Deus, que esta palavra possa achar guarida no nosso coração. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes. E que durante todo este dia nós possamos lembrar que ele deve ser dedicado a Ti. Que o Senhor abençoe o Teu povo que se reuniu em suas casas. Que o Senhor abençoe a vida do reverendo José Clóvis, bem como da sua esposa Martinha, dos seus filhos. E que o Senhor nos conduza, ó Deus. Que o Senhor continue conduzindo a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão e a Igreja Presbiteriana do Brasil. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, te agradecemos e que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e sempre. Amém. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que
em